Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn. A temporada de 1815 está em pleno curso, e embora fosse de esperar que todas as conversas seriam a respeito de Wellington e Waterloo, na verdade houve poucas mudanças em relação aos assuntos de 1814, que giraram em torno do eterno tema da sociedade: casamento. Como sempre, as esperanças matrimoniais das debutantes estão centradas na família Bridgerton, mais especificamente no mais velho dos irmãos solteiros, Benedict. Ele pode não possuir um título, mas o rosto bonito, as formas agradáveis e o bolso cheio parecem compensar essa falha. De fato, em mais de uma ocasião, esta autora ouviu uma mãe ambiciosa dizendo sobre a filha: ela vai se casar com um duque, ou com um Bridgerton. O Sr. Bridgerton, por sua vez, parece não ter qualquer interesse pelas jovens frequentadoras dos eventos sociais. Ele comparece a quase todas as festas, mas tudo o que faz é olhar para as portas, provavelmente esperando alguém especial. Quem sabe? Uma noiva em potencial? Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 12 de julho de 1815. Prólogo. Todo mundo sabia que Sophie era bastarda. Todos os criados tinham consciência disso. Mas eles amavam a pequena menina. Tinham começado a amá-la desde que ela chegara a Pinewood Park, aos 3 anos, uma trouxinha enrolada num casaco enorme, deixada nos degraus da entrada da casa numa noite chuvosa de julho. E, como a amavam, fingiam que ela era exatamente o que o sexto conde de Pinewood dizia que ela era: a filha órfã de um velho amigo. Não importava que os olhos verde-musgo e os cabelos louro-escuros de Sophie fossem muito parecidos com os do conde, nem que o formato de seu rosto lembrasse de forma impressionante o da recém-falecida mãe do conde, ou que seu sorriso fosse uma réplica precisa do da irmã dele. Ninguém queria magoar a jovem, ou arriscar o emprego, fazendo esse tipo de observação. O conde, um certo Richard Gunningworth, nunca falava sobre Sophie ou suas origens, mas devia saber que ela era sua filha bastarda. Ninguém tinha conhecimento do que estava escrito na carta que a governanta descobrira no bolso da menina quando ela fora encontrada naquela noite chuvosa. O conde queimara a correspondência alguns segundos depois de ler. Ficou observando o papel desaparecer nas chamas e então ordenou que preparassem um quarto para a criança na ala infantil. Foi onde ela permaneceu desde então. Ele a chamava de Sofia, e ela o chamava de Milord, e os dois se viam algumas vezes por ano, sempre que o conde vinha de Londres, o que não acontecia com muita frequência. Mas, talvez o mais importante, Sophie tinha consciência de que era bastarda. Não tinha muita certeza de como sabia, só que sabia, e provavelmente soubera durante toda a sua vida. Tinha poucas lembranças anteriores à sua chegada a Pinewood Park, mas se recordava de uma longa viagem de carruagem pela Inglaterra e também da avó, tossindo e arfando, parecendo muito magra, dizendo que ela ia morar como pai. Mais do que tudo, ela se lembrava de ter ficado parada nos degraus da entrada sob a chuva, sabendo que a avó estava escondida nos arbustos, esperando para ver se a menina seria levada para dentro da casa. O conde tocara no queixo da menininha, virara seu rosto para a luz e naquele momento os dois souberam a verdade. Todo mundo sabia que Sophie era bastarda, ninguém falava sobre isso, e todos estavam bastante satisfeitos com essa situação. Até que o conde decidiu se casar. Sophie ficara muito satisfeita com a novidade. A governanta dissera que o mordomo dissera que a secretária do conde dissera que o conde planejava passar mais tempo em Pinewood Park, agora que decidiu ser um homem de família. Embora Sophie não sentisse exatamente falta do dono da casa quando ele não estava, era difícil sentir falta de alguém que não lhe dava muita atenção, mesmo quando se encontrava no mesmo ambiente que ela. A menina achava que poderia vir a sentir saudade dele se tivesse a oportunidade de conhecê-lo melhor, e que se o conhecesse melhor, talvez ele não viajasse tanto.
Além disso, a arrumadeira do andar de cima comentara que a governanta comentara que o mordomo dos vizinhos comentara que a pretendente do conde já tinha 2 filhas mais ou menos da idade de Sophie. Depois de 7 anos sozinha na ala infantil, Sophie estava encantada. Ao contrário das outras crianças do distrito, ela nunca era convidada para festas e eventos locais. Ninguém nunca chegara a chamá-la de bastarda, o que seria o equivalente a chamar o conde de mentiroso, já que ele declarou que Sophie era sua pupila e depois nunca mais tornara a tocar no assunto. Mas no mesmo tempo, jamais fizera qualquer tentativa a sério de forçar que a aceitassem. Assim, aos 10 anos, os melhores amigos de Sophie eram criadas e lacaios, e seus pais poderiam muito bem ser a governanta e o mordomo. Mas agora, ela ganharia irmãs de verdade. Ela sabia que não poderia chamá-las assim. Tinha consciência de que seria apresentada como Sophia Maria Beckett, a pupila do conde, mas elas seriam como irmãs, e era isso que importava de verdade. Então, numa tarde de fevereiro, Sophie esperava no saguão grande junto a toda a criadagem, espiando pela janela até que a carruagem do conde parasse na entrada da casa, trazendo a nova condessa e suas 2 filhas, e, claro, o conde. "Será que ela vai gostar de mim?" sussurrou Sophie para a senhora Gibbons, a governanta. "É claro que ela vai gostar de você, querida", respondeu baixinho. Mas seu olhar não estava tão assertivo quanto seu tom. "E eu vou ter aulas com as filhas dela? Não há por que vocês terem aulas separadas." Sophie assentiu com ar pensativo e começou a se contorcer quando viu a carruagem se aproximar. "Eles chegaram", murmurou. A senhora Gibbons esticou o braço para acariciar sua cabeça, mas Sophie já havia corrido até a janela e praticamente colado o rosto no vidro. O conde desceu primeiro, então estendeu a mão e ajudou as 2 menininhas a saltarem. As 2 vestiam casacos pretos iguais. Uma tinha um laço cor-de-rosa e a outra um amarelo. Então, depois que elas deram um passo para o lado, o conde ofereceu a mão à última pessoa a descer da carruagem. Sophie prendeu a respiração enquanto esperava que a nova condessa aparecesse, cruzou os dedinhos e sussurrou um único "por favor", bem baixinho. "Por favor, faça com que ela me ame." Talvez, se a condessa a amasse, o conde também sentisse o mesmo, e talvez, ainda que não a chamasse de filha, ele tratasse como tal, e então todos formariam uma família de verdade. Enquanto Sophie observava pela janela, a nova condessa desceu da carruagem. Seus movimentos eram tão graciosos e puros que Sophie pensou na delicada cotovia que às vezes aparecia para tomar banho na fonte de pássaros no jardim. Seu chapéu, inclusive, era enfeitado por uma longa pluma azul turquesa que reluzia sobre o sol de inverno. "Ela é linda", murmurou. Lançou um olhar rápido para a senhora Gibbons para avaliar sua reação, mas a governanta estava muito concentrada, com os olhos fixos à frente, esperando que o conde entrasse na casa com a nova família para fazer as apresentações. Sophie engoliu a seco, sem saber onde deveria ficar. Todos os demais pareciam ter um lugar designado. Os criados estavam alinhados de acordo com a posição, do mordomo até a faxineira mais rasa. Até mesmo os cães estavam obedientemente sentados no canto, com as guias bem seguras pelo cuidador. Mas Sophie não tinha raízes. Se fosse a filha real da casa, estaria parada com sua tutora, esperando pela nova condessa. Se fosse mesmo a pupila do conde, ficaria no mesmo lugar. Mas a senhora Timmons havia pegado um resfriado e se recusara a descer da ala infantil. Ninguém dos criados acreditou nem por um instante que a tutora estivesse doente de verdade. Ela estava muito bem na noite anterior, mas ninguém a culpou pelo fingimento. Afinal, Sophie era a filha bastarda do conde e ninguém queria ser a pessoa a fazer um insulto potencial à nova condessa, apresentando-a à filha ilegítima do marido. E a condessa teria que ser cega, duba e outros 2 ao mesmo tempo para não perceber num instante que Sophie não era apenas a pupila do conde. De repente, dominada pela timidez, Sophie se encolheu num canto quando 2 lacaios abriram as portas da frente com um floreio.
As duas meninas entraram primeiro e então foram para o lado enquanto o conde deu passagem à condessa. Ele a apresentou assim como as filhas ao mordomo, que por sua vez as apresentou aos criados, e Sophie esperou. O mordomo apresentou os lacaios, o chefe, a governanta, os cavaleiros, e Sophie esperou. Apresentou as criadas da cozinha, as criadas do andar de cima, as arrumadeiras, e Sophie esperou. Por fim, o mordomo, que se chamava Ramsay, apresentou a criada de menor posição, uma arrumadeira chamada Dulce, que tinha sido contratada apenas uma semana antes. O conde fez um aceno de cabeça, murmurou um graças e Sophie continuava esperando, sem saber o que fazer. Então, pigarrou e deu um passo à frente, com um sorriso de nervosismo. Ela não passava muito tempo com o conde, mas era levada à sua presença toda vez que o conde visitava Pinewood Park, e ele sempre dava alguns minutos de seu tempo perguntando sobre as lições antes de a despachá-la de volta à ala infantil. Ele certamente ainda queria saber como iam seus estudos mesmo agora que estava casado. Certamente queria saber que ela havia aprendido a multiplicar frações e que a senhora Timmans dissera há pouco que sua pronúncia em francês era perfeita. Mas ele estava ocupado dizendo alguma coisa às filhas da condessa e não a escutou. Sophie pigarrou mais uma vez, agora mais alto, e disse numa voz que saiu um pouco mais esguinada do que ela pretendia: Milord. O conde se virou. Ah, Sofia, murmurou. Eu não vi que você estava aqui. A menina radiou. Ele não a ignorara, afinal. E quem vem a ser esta? Perguntou a condessa, dando um passo à frente para observá-la melhor. É a minha pupila, respondeu o conde. Senhora Sophia Beckett. A condessa encarou Sophie e a avaliou. Então estreitou os olhos, e estreitou mais, e estreitou mais. Entendo, disse. Nesse momento, todos os que estavam na sala sabiam que ela entendia mesmo. Rosamunda, pouse, chamou a condessa, virando-se para as filhas. Venham aqui. As duas foram imediatamente para o lado da mãe. Sophie arriscou um sorriso para elas. A menorzinha retribuiu, porém a mais velha, que tinha os cabelos cor de ouro, entendeu a deixa da mãe, empinou o nariz e olhou com firmeza para o outro lado. Sophie engoliu em seco e sorriu de novo para a menina amistosa, mas desta vez ela mordeu o lábio inferior, indecisa, e olhou para baixo. A condessa se virou de costas para Sophie e disse ao conde: Imagino que tenha mandado preparar quartos para Rosamund e Posey. Ele assentiu. Na ala infantil, bem ao lado de Sophie. Houve um longo silêncio e então a condessa deve ter decidido que algumas batalhas não deveriam ser travadas na frente dos criados, porque tudo o que retrucou foi: Eu gostaria de subir agora. E saiu, levando o conde e as filhas com ela. Sophie observou a nova família subindo a escada, e quando eles desapareceram, se virou para a senhora Gibbons e perguntou: Você acha que eu devo ir junto para ajudar? Eu poderia mostrar a ala infantil para as meninas. A senhora Gibbons balançou a cabeça. Elas parecem cansadas, mentiu. Tenho certeza de que precisam de um cochilo. Sophie franziu a testa. Tinham-lhe dito que Rosamund tinha 11 anos e Posey 10. Elas com certeza estavam um pouco velhas demais para cochilarem durante o dia. A senhora Gibbons deu alguns tapinhas em suas costas. Por que não vem comigo? Um pouco de companhia me faria bem, e a cozinheira me contou que acabou de preparar uma fornada de biscoitos amanteigados. Acho que ainda estão quentinhos. Sophie assentiu e a seguiu. Teria bastante tempo para conhecer as duas meninas naquela noite. Ela lhes apresentaria a ala infantil, então as três se tornariam amigas, e logo seriam como irmãs. A menina sorriu. Seria maravilhoso ter irmãs. Acontece que Sophie não viu mais Rosamund e Posey, nem o conde e a condessa, até o dia seguinte. Quando entrou na ala infantil para jantar, percebeu que a mesa havia sido posta para 2, não para 4, e a senhora Timmans, que havia como por milagre se recuperado do mal-estar,
Disse que a nova condessa lhe informara que as meninas estavam cansadas demais da viagem para comer naquela noite. Mas as meninas precisavam ter aulas. Assim, na manhã seguinte, chegaram à ala infantil, seguindo logo atrás da condessa. Sophie já estava fazendo suas atividades havia 1 hora e levantou o olhar da lição de aritmética cheia de interesse. Desta vez não sorriu para as duas. De alguma maneira, parecia melhor não fazer isso. Senhora Timmans, falou a condessa. A tutora fez um aceno de cabeça e murmurou. Milady. O conde me disse que você ensinará minhas filhas. Farei o melhor possível, Milady. A condessa fez um sinal para a menina mais velha, a de cabelos dourados e olhos azuis. Sophie pensou que ela era tão bonita quanto a boneca de porcelana que o conde havia mandado de Londres para o seu aniversário de 7 anos. Esta é Rosamond, apresentou a condessa. Ela tem 11 anos. E esta, então continuou, fazendo um gesto em direção à outra menina que não tirara os olhos dos sapatos. É Pose. Ela tem 10. Sophie fitou Pose com muito interesse. Ao contrário da mãe e da irmã, ela tinha os cabelos e os olhos muito escuros, e o rosto um pouco rechoncho. Sophie também tem 10 anos, comentou a senhora Timmans. A condessa apertou os lábios. Eu gostaria que você mostrasse a casa e o jardim às meninas. A senhora Timmans assentiu. Muito bem. Sophie, deixe sua lousa aí. Poderemos retornar à aritmética? Apenas as minhas meninas, interrompeu a condessa, com uma voz certa vez quente e fria ao mesmo tempo. Eu quero falar com Sophie a sós. Sophie engoliu em seco e tentou olhar a condessa nos olhos, mas não conseguiu passar do queixo. Enquanto a senhora Timmans se retirava com Rosamond e Pose, ela se levantou, aguardando as próximas orientações da nova esposa do pai. Eu sei quem você é, começou a condessa, no instante em que a porta se fechou. Milady, você é a filha bastarda dele, e não tente negar. Sophie não respondeu. Era verdade, claro, mas ninguém jamais dissera aquilo alto e bom, pelo menos não diretamente a ela. A condessa segurou o queixo de Sophie, apertou e puxou até que a menina foi forçada a olhá-la nos olhos. Escute o que vou dizer, continuou em tom ameaçador. Você pode viver aqui em Penwood Park e pode ter aulas com minhas filhas, mas não passa de uma bastarda e é tudo o que será. Nunca, nunca cometa o erro de pensar que é tão boa quanto o resto de nós. Sophie soltou um gemido. As unhas da condessa estavam machucando a parte de baixo do seu queixo. Meu marido, prosseguiu a mulher, sente uma espécie de dever equivocado em relação a você. É admirável da parte dele assumir os próprios erros, mas para mim é um insulto tê-la na minha casa, alimentada, vestida e educada como se fosse sua filha de verdade. Mas ela era filha dele, e aquela casa era dela muito antes de ser da condessa. De forma abrupta, a mulher soltou o queixo de Sophie. Eu não quero ver você, sibilou. Você nunca deve falar comigo e deve tratar de nunca estar perto de mim. Além disso, não deve falar com Rosamond e Pose fora das aulas. Elas são as filhas da casa agora e não devem ser obrigadas a conviver com pessoas da sua laia. Você tem alguma pergunta? Sophie balançou a cabeça. Ótimo. Com isso, ela saiu da sala, deixando a menina com as pernas bambas e os lábios trêmulos, e os olhos cheios de água. Com o tempo, Sophie aprendeu um pouco mais sobre sua precária posição na casa. Os criados sempre sabiam de tudo e tudo acabava chegando aos ouvidos da menina. A condessa, cujo nome de batismo era Araminta, insistia naquele dia que Sophie fosse retirada da casa. O conde se recusava. Ela não precisava amar Sophie, ele disse friamente. Não era obrigada sequer a gostar dela, mas teria de suportá-la. Ele reconheceu sua responsabilidade para com ela durante 7 anos e não ia mudar agora. Rosamond e Pose obedeceram às ordens da mãe e passaram a tratar Sophie com hostilidade e desdém,
ao passo que o coração de Pose claramente não era afeito à tortura e à crueldade como o de Rosamund. Esta última adorava beliscar a parte de cima da mão de Sophie quando a senhora Timmins não estava olhando. Sophie nunca dizia nada. Duvidava que a senhora Timmins fosse ter a coragem de repreender a menina, que com certeza ia correndo até Araminta com uma história mentirosa. E se alguém percebia que as mãos de Sophie estavam sempre cheias de beligaços, ninguém nunca disse nada. Pose às vezes demonstrava alguma bondade, embora com muita frequência apenas suspirasse e dissesse: "Mamãe mandou que não fôssemos simpáticas com você." Quanto ao conde, ele nunca intervinha. A vida de Sophie continuou assim por 4 anos, até que o conde surpreendeu todo mundo quando levou a mão ao peito enquanto tomava chá no jardim de rosas, arfou forte e caiu com o rosto no piso de pedras. Ele nunca mais recuperou a consciência. Todo mundo ficou bastante chocado. O conde tinha apenas 40 anos. Quem poderia saber que seu coração pararia em tão tenra idade? Ninguém ficou mais perplexo do que Araminta, que vinha tentando desesperadamente desde a noite de núpcias conceber o indispensável herdeiro. "Talvez eu esteja esperando em bebê", apressou-se a dizer aos advogados do conde. "Vocês não podem entregar o título a um primo distante. Posso muito bem estar grávida." Mas não estava, e quando o testamento do conde foi lido 1 mês depois, os advogados quiseram dar tempo suficiente a Araminta para saber ao certo se estava grávida. Araminta foi forçada a sentar-se ao lado do novo conde, um jovem bastante desregrado, que passava mais tempo bêbado do que sóbrio. A maioria dos desejos do conde eram justos e tradicionais. Ele deixou legados a criados leais, estabeleceu fundos para Rosamund, Pose e até mesmo Sophie, garantindo que todas as 3 tivessem dotes respeitáveis. E então, o advogado que lia o testamento chegou ao nome de Araminta. "A minha esposa, Araminta Gunningworth, condessa de Penwood, deixo uma renda anual de 2.000 libras. "Só isso?" gritou a mulher. "A não ser que ela concorde em abrigar e cuidar de minha pudila, a senhora Sofia Maria Beckett, até que esta chegue aos 20 anos. Neste caso, sua renda anual deverá ser triplicada para 6.000 libras." "Eu não a quero", murmurou Araminta. "A senhora não precisa ficar com ela", lembrou o advogado. "Viver com míseros 2.000 por ano?" explodiu ela. O advogado, que vivia com muito menos do que 2.000 por ano, não disse nada. O novo conde, que não parara de beber ao longo da reunião, apenas deu ombros. Araminta se levantou. "Qual é a sua decisão?" perguntou o advogado. "Fico com ela", retrucou a condessa em voz baixa. "Devo procurar a menina e contar a ela?" Araminta balançou a cabeça. "Eu mesma faço isso." Mas quando ela encontrou Sophie, deixou de fora alguns fatos importantes. Parte 1. Capítulo 1. O convite mais desejado deste ano só pode ser o do baile de máscaras dos Bridgertons, a ser realizado na próxima segunda-feira. De fato, não é possível dar 2 passos sem ser obrigado a ouvir alguma mãe da sociedade especulando sobre quem estará presente e, talvez ainda mais importante, quem vestirá o quê. Nenhum dos tópicos mencionados acima, no entanto, é nem de longe tão interessante quanto os 2 irmãos Bridgerton solteiros, Benedict e Colin. Antes que alguém diga que há um terceiro, esta autora pode assegurar que tem plena consciência da existência de Gregory Bridgerton. Ele, no entanto, tem 14 anos e, portanto, não é pertinente a esta coluna em particular, que trata, como todas as outras, do mais sagrado dos esportes, a caça a maridos. Embora os senhores Bridgerton sejam apenas isto, apenas senhores, ainda são considerados 2 dos melhores partidos da temporada. É de conhecimento geral que ambos são donos de respeitáveis fortunas, e não é necessário ter a visão perfeita para saber que também possuem, assim como todos os outros irmãos, a beleza da família.
Será que alguma jovem afortunada usará o mistério de uma noite de máscaras para fisgar um dos cobiçados solteiros? Esta autora não tentará sequer especular. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 31 de maio de 1815. Sophie! Sophie! No que dizia respeito a guinchos, aquele seria suficiente para espatifar vidraças, ou pelo menos um tímpano. Estou indo, Rosamond, estou indo! Sophie levantou as barras de sua saia de lã crua e correu escada acima, escorregando no quarto degrau e mal conseguindo se segurar no corrimão antes de cair sentada. Ela deveria se lembrado de que a escadaria estaria escorregadia, já que havia ajudado a arrumadeira do andar de baixo a encerá-la naquela manhã. Ao parar diante da porta do quarto de Rosamond, ainda tentando recuperar o fôlego, disse: "Pois não? Meu chá está frio." O que Sophie queria responder era: "Estava quente quando eu o trouxe para você há 1 hora, sua grosseirona preguiçosa." Mas o que falou foi: "Trarei outro bule." Rosamond bufou. "É melhor mesmo." Sophie esticou os lábios no que só uma pessoa quase velha poderia chamar de sorriso e recolheu o serviço de chá. "Deixe os biscoitos?" perguntou. Rosamond balançou a bela cabeça. "Quero biscoitos frescos." Com os ombros um pouco arqueados pelo peso da bandeja, Sophie saiu do quarto, tomando cuidado para não começar a resmungar antes de chegar ao corredor. Rosamond estava sempre pedindo chá, sem se preocupar em tomá-lo até ter passado 1 hora. Nesse momento, é claro, o chá já estava frio, e então ela pedia outro bule. Isso significava que Sophie não parava de subir e descer as escadas. Às vezes, parecia que era tudo o que ela fazia de vida. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. E tinha, é claro, os remendos para fazer, as roupas para passar, os cabelos para pentear, os sapatos para polir, as peças para costurar, as camas para arrumar. "Sophie!" Quando ela se virou, viu Pose indo em sua direção. "Sophie, eu queria saber se você acha que esta cor cai bem em mim." Sophie avaliou a fantasia de sereia de Pose. O corte não a favorecia muito, ela nunca perdera toda a gordurinha de infância, mas a cor destacava muito bem a sua pele. "É um tom muito bonito de verde", respondeu ela com toda a sinceridade. "Deixa as suas bochechas bem rosadas." "Ah, ótimo! Que bom que você gostou. Você leva jeito para escolher minhas roupas." Pose sorriu e estendeu o braço para pegar um biscoito açucarado da bandeja. "Mamãe tá me perturbando a semana inteira com esse baile de máscaras e sei que não vai parar enquanto eu não estiver com a melhor aparência possível." Ou, a menina contorceu o rosto numa careta, "até ela achar que eu estou com a melhor aparência possível. Ela tá determinada a fazer com que uma de nós fisgue um dos últimos irmãos Bridgerton, sabia?" "Eu sei. E para piorar as coisas, aquela tal Whistledown anda escrevendo sobre eles de novo, e isso," Pose terminou de mastigar o biscoito e fez uma pausa para engolir, "só aumenta o apetite de mamãe." "A coluna de hoje estava boa?" perguntou Sophie, apoiando a bandeja no quadril. "Ainda não consegui ler." "Ah, o de sempre," disse Pose com um aceno de mão. "Na verdade, ela às vezes pode ser bastante maçante, sabe?" Sophie tentou sorrir, mas não conseguiu. Não havia nada que ela gostaria mais do que viver um dia da rotina maçante de Pose. Bem, talvez não fosse querer Araminta como mãe, mas não se importaria de ter um cotidiano de festas, jantares e saraus. "Vamos ver", considerou Pose. Havia uma resenha do recente baile de Lady Worth, um pouco sobre o Visconde de Guelph, que parece estar bastante impressionado com uma moça escocesa, e um texto mais longo sobre o próximo baile de máscaras dos Bridgertons. Sophie suspirou. Vinha lendo sobre o próximo baile de máscaras havia semanas, e embora não passasse de uma camareira, e às vezes arrumadeira também, sempre que Araminta decidia que seu trabalho não estava pesado o suficiente,
não conseguia evitar o desejo de ir ao baile. Eu, por exemplo, vou adorar se aquele visconde de Guelph sair noivo, observou Pose, pegando outro biscoito. Será um solteiro a menos sobre o qual mamãe vai ficar falando sem parar como um marido potencial. Não que eu tenha qualquer esperança de atrair a atenção dele de qualquer maneira. Ela deu uma mordida ruidosa no biscoito. Espero que Lady Whistledown esteja certa a seu respeito. É provável que sim, retrucou Sophie. Ela lia as crônicas de Lady Whistledown desde a sua primeira edição, em 1813, e a colunista estava quase sempre correta quando se tratava de questões do mercado de casamentos. Não que Sophie algum dia fosse ter a chance de ver com os próprios olhos o mercado de casamentos, é claro, mas quem lia a coluna de Lady Whistledown frequentemente suficiente, quase podia se sentir parte da sociedade de Londres sem de fato ir a qualquer um dos bailes. Na realidade, acompanhar seus textos era um dos passatempos verdadeiramente divertidos de Sophie. Ela já lira todos os romances da biblioteca, e como nem Araminta, nem Rosamund ou Pose gostavam muito de ler, Sophie não podia esperar que um livro novo entrasse naquela casa. Mas o Whistledown era muito divertido. Ninguém conhecia a identidade real da autora. Quando o jornal estreou, 2 anos antes, as pessoas começaram a especular. E mesmo agora, quando a autora publicava alguma fofoca particularmente interessante, as pessoas começavam a falar e a fazer apostas de novo, imaginando quem, afinal, era capaz de informar com tamanha precisão e velocidade. E para Sophie, o Whistledown era um vislumbre irresistível do mundo que poderia ter sido dela se seus pais tivessem chegado a legalizar sua união. Ela teria sido a filha, não a bastarda, de um conde. Seu sobrenome seria Gunningworth, em vez de Beckett. Pela primeira vez, ela gostaria de ser a dama a entrar em uma carruagem para ir a um baile. Em vez disso, ela era quem vestia outras jovens para as noites na cidade, apertando o corpete de Pose, arrumando os cabelos de Rosamund ou limpando um par de sapatos de Araminta. Mas Sophie não podia, ou pelo menos não devia, complacer-se. Sim, ela era criada de Araminta e suas filhas, mas pelo menos tinha uma casa, que era mais do que muitas meninas em sua posição tinham. Quando seu pai morrera, não deixara nada para ela. Bem, nada além de um teto sob a cabeça. Seu testamento garantia que ela não poderia ser mandada embora antes de completar 20 anos. Não havia qualquer possibilidade de Araminta abrir mão de 4.000 libras por ano expulsando Sophie. Mas aquelas 4.000 libras eram de sua madrasta, não dela, e Sophie não vira um centavo dessa quantia. Não tinha mais as roupas de qualidade que costumava vestir, elas tinham sido substituídas pela lã crua dos criados. E ela comia o mesmo que as demais empregadas, qualquer coisa que Araminta, Rosamund e Pose deixassem sobrar. O aniversário de 20 anos de Sophie, no entanto, fora quase um ano antes, e ali estava ela, ainda morando na casa Penwood, ainda servindo Araminta de todas as maneiras possíveis. Por algum motivo desconhecido, provavelmente por não querer treinar ou pagar uma nova empregada, Araminta permitira que Sophie permanecesse em sua casa. E a menina havia ficado. Enquanto a madrasta era um demônio que ela conhecia, o resto do mundo era um demônio desconhecido, e Sophie não fazia ideia de qual seria pior. Essa bandeja não está pesada? Sophie piscou para sair do mundo dos sonhos e se concentrou em Pose, que pegava o último biscoito da bandeja. Droga, ela queria guardá-lo para si. Está, murmurou. Bastante, eu realmente deveria levá-la para a cozinha. Pose sorriu. Não vou mais atrapalhá-la, mas depois que terminar, você poderia passar meu vestido cor-de-rosa? Vou colocá-lo hoje à noite. Ah, imagino que os sapatos que combinam com ele também precisem ser aprontados. Ficaram um pouco sujos da última vez que os usei, e você sabe como mamãe é em relação a calçados. Não importa que não dê para vê-los embaixo do vestido, ela conseguirá perceber a menor partícula de sujeira no instante em que eu levantar a barra para subir uma escada. Sophie assentiu, acrescentando mentalmente os pedidos de Pose à lista diária de tarefas. Então nos vemos mais tarde. Mordendo o último biscoito, Pose se virou e desapareceu para dentro do quarto.
E Sophie desceu para a cozinha. Alguns dias depois, Sophie estava de joelhos, segurando alfinetes entre os dentes enquanto fazia modificações de última hora na fantasia de Araminta para o baile de máscaras. O vestido de Rainha Elizabeth tinha, é claro, sido entregue perfeito pela costureira, mas Araminta insistia que estava meio centímetro largo demais na cintura. "Assim está bom?" perguntou Sophie, falando entre os dentes para os alfinetes não caírem. Pesado. Sophie ajustou alguns alfinetes. E agora? Folgado demais. Sophie tinhou um alfinete e o enfinhou exatamente no mesmo lugar. E agora? Araminta se virou para um lado e outro e então enfim declarou: "Assim está bom." Sophie sorriu ao se levantar para ajudar a madrasta a tirar o vestido. "Preciso dele pronto em 1 hora para não me atrasar para o baile", decretou Araminta. "É claro", murmurou Sophie. Achava mais fácil apenas dizer "é claro" regularmente em conversas com a mulher. "Esse baile é muito importante", observou Araminta. "Rosamund precisa fazer um bom casamento este ano. O novo conde", ela estremeceu de desgosto, ainda considerava o atual dono do título um intruso, sem se importar com o fato de ele ser o parente homem vivo mais próximo do seu falecido marido. "Bem, ele me disse que este é o último ano que poderemos usar a casa Penwood. Que sujeito audacioso! Eu sou a condessa viúva, afinal, e Rosamund e Pouso são as filhas do conde." "Enteadas", Sophie corrigiu em pensamento. "Nós temos todo o direito de usar a propriedade para a temporada. Não faço ideia do que ele planeja fazer com a casa." "Talvez ele queira participar da temporada para procurar uma esposa. Tenho certeza que ele deve querer um herdeiro." Araminta fez uma careta. "Se Rosamund não se casar com alguém de posses, não sei o que vamos fazer. É muito difícil encontrar uma boa casa para alugar, e muito caro também." Sophie se absteve de comentar que pelo menos Araminta não precisava pagar por uma camareira. Na verdade, até a menina fazer 20 anos, ela recebia 4.000 libras ao ano para ter uma camareira. A mulher estalou os dedos. "Não se esqueça de empoar os cabelos de Rosamund." A filha mais velha iria ao baile vestida de Maria Antonieta. Sophie perguntara se planejava pôr um colar de sangue falso no pescoço, mas a jovem não achou graça. Araminta vestiu o penuar e amarrou a faixa com movimentos rápidos e precisos. "E Pouso, bem, tenho certeza de que precisará da sua ajuda de alguma maneira." "Eu sempre gosto de ajudar Pouso", retrucou Sophie. Araminta estreitou os olhos enquanto tentava decidir se a enteada estava sendo insolente. "Então, apenas ajude", disse ela, finalmente, enfatizando cada sílaba. Então saiu a caminho da sala de banho. Sophie agradeceu em silêncio quando a porta se fechou atrás dela. "Ah, aí está você, Sophie", disse Rosamund ao irromper no quarto. "Preciso de você agora." "É uma pena, mas antes preciso..." "Isso é uma ordem", gritou a outra. Sophie endireitou os ombros e lançou um olhar duro para a garota. "Sua mãe quer que eu apronte o vestido dela. Apenas arranque os alfinetes e diga que o ajustou, ela nunca vai notar a diferença." Sophie estava pensando a mesma coisa e suspirou. Se seguisse a sugestão de Rosamund, no dia seguinte ela a deduraria, e então a madrasta ia reclamar por uma semana. Agora ela definitivamente teria de fazer o ajuste. "Do que você precisa, Rosamund?" "Tem um rasgo na barra da minha fantasia. Não faço ideia de como isso aconteceu." "Talvez quando você experimentou? Não seja impertinente." Sophie se calou. Era muito mais difícil receber ordens de Rosamund do que de Araminta, provavelmente por elas terem sido iguais um dia, dividindo a mesma sala de aula e a mesma tutora. "Quero que você o conserte agora", exigiu Rosamund, empinando o nariz de modo afetado. Sophie suspirou. "Traga a fantasia para mim. Eu a consertarei assim que terminar de ajustar o vestido da sua mãe. Prometo que você a terá de volta com bastante antecedência." "Eu me nego a chegar atrasada a esse baile", avisou Rosamund. "Se isso acontecer, vou querer sua cabeça numa bandeja." "Você não vai se atrasar", prometeu Sophie. Rosamund bufou com arrogância e passou apressada pela porta para buscar a fantasia. "Uf!" Sophie ergueu o olhar e viu Rosamund dando um encontrão com Pouso, que entrava correndo no cômodo. "Olhe por onde anda, Pouso!" gritou a mais velha. "Você também poderia olhar por onde anda",
observou a caçula. Eu estava olhando. É impossível sair do seu caminho, sua desastrada. O rosto de Pose ficou completamente vermelho e ela deu um passo para o lado. Precisa de alguma coisa, Pose? Perguntou Sophie assim que Rosamond desapareceu. A menina assentiu. Você poderia reservar um tempinho para arrumar meus cabelos hoje? Encontrei umas fitas verdes que lembram algas marinhas. Sophie deu um longo suspiro. As fitas verde escuras não iriam se destacar muito nos cabelos escuros de Pose, mas ela não teve coragem de falar isso. Vou tentar, Pose, mas preciso consertar o vestido de Rosamond e ajustar o da sua mãe. Ah! A jovem ficou abatida, o que quase partiu o coração de Sophie. Pose era a única pessoa a ser pelo menos um pouco gentil com ela naquela casa, à exceção dos criados. Não se preocupe, tranquilizou ela. Vou deixar seus cabelos lindos, não importa quanto tempo tenhamos. Ah, obrigada, Sophie. Você ainda não começou a ajustar meu vestido? Trovejou Araminta quando voltou da sala de banho. Sophie engoliu em seco. Eu estava falando com Rosamond e Pose. Rosamond rasgou a barra do vestido e... Comece a trabalhar logo. Vou começar, imediatamente. Sophie se atirou no sofá e virou o vestido do avesso para poder ajustar a cintura. Mais rápido do que imediatamente. Mais rápido do que as asas de um beija-flor. Mais rápido do que... O que você está falando? Perguntou Araminta. Nada. Bem, pois pare de tagarelar. O som da sua voz é muito irritante. Sophie rangeu os dentes. Mamãe, chamou Pose. Sophie vai arrumar meus cabelos hoje como... É claro que ela vai arrumar os seus cabelos. Pare de perder tempo e vá agora mesmo fazer compressas nos olhos para que eles não pareçam tão inchados. Pose fez uma expressão triste. Meus olhos estão inchados? Sophie balançou a cabeça para a remota chance de Pose decidir olhar para ela. Seus olhos estão sempre inchados, retrucou Araminta. Você não acha, Rosamond? Tanto Pose quanto Sophie se viraram na direção da porta. Rosamond acabara de entrar no cômodo, levando seu vestido de Maria Antonieta. Acho, concordou ela, mas tenho certeza de que uma compressa vai ajudar. Você está linda hoje, Rosamond, e ainda nem começou a se arrumar. O dourado do seu vestido combina perfeitamente com seus cabelos. Sophie lançou um olhar solidário para a morena Pose, que nunca recebia esse tipo de elogio da mãe. Você vai fisgar um daqueles irmãos Bridgetons, tenho certeza disso. Rosamond baixou o olhar com uma expressão afetada. Era uma expressão que ela havia aperfeiçoado, e Sophie tinha que admitir que lhe caía muito bem, mas também quase tudo caía como uma luva em Rosamond. Os cabelos dourados e os olhos azuis eram a última moda naquele ano, e graças ao generoso dote estabelecido por ela pelo finado conde, muitos acreditavam que fariam um excelente casamento antes do final da temporada. Sophie olhou de novo para Pose, que encarava a mãe com uma expressão triste e melancólica. Você também está muito bonita, Pose, elogiou Sophie em um impulso. Os olhos da menina se iluminaram. Você acha? Claro que acho, e seu vestido é muito original. Tenho certeza de que não vai haver mais nenhuma sereia. Como você poderia saber disso, Sophie? Indagou Rosamond, dando uma risada. Estou certa de que você vai se divertir, Pose, enfatizou Sophie, ignorando a ladainha de Rosamond. Tenho inveja de você. Gostaria de poder ir também. O suspiro e o desejo de Sophie foram recebidos com absoluto silêncio, seguido pela gargalhada rouca de Araminta e Rosamond. Até mesmo Pose deu uma risadinha. Ah, que ótimo! Retrucou Araminta, mal conseguindo recuperar o fôlego. A pequena Sophie no baile dos Bridgertons. Eles não aceitam bastardas nos eventos da alta sociedade, sabia? Eu não falei que esperava ir, disse Sophie defensiva. Só comentei que gostaria de poder ir. Bem, você não deveria nem se dar a esse trabalho, acrescentou Rosamond. Se desejar coisas que não pode nem mesmo esperar realizar, acabará sempre decepcionada. Mas Sophie não deu atenção ao que Rosamond dizia, porque naquele momento algo muito estranho aconteceu. Quando estava se virando para a mais velha das duas irmãs, ela viu a senhora Gibbons parada na porta.
A governanta viera da casa de campo de Penwood Park assim que a governanta da propriedade de Londres morrera. Quando o olhar de Sophie cruzou com o dela, a mulher deu uma piscada. Uma piscada? Sophie não achava que algum dia tinha visto a senhora Gibbons dar uma piscada. Sophie, Sophie, você está me ouvindo? Sophie virou-se com um olhar distraído para Araminta. Desculpe, respondeu. O que você estava dizendo? Eu estava dizendo, continuou a mulher com uma voz desagradável, que é melhor você começar a trabalhar no meu vestido neste instante. Se nos atrasarmos para o baile, você responderá por isso amanhã. Sim, é claro, retrucou Sophie rapidamente. Enfiou a agulha no tecido e começou a costurar, mas ainda estava pensando na senhora Gibbons. Uma piscada? Por que ela me daria uma piscada? 3 horas depois, Sophie estava parada na entrada da casa Penwood, observando primeiro Araminta, em seguida Rosamund e logo após Pose, segurarem a mão do lacaio e subirem na carruagem. Sophie acenou para a mais nova, que retribuiu o cumprimento e então ficou vendo o veículo seguir pela rua e desaparecer na esquina. A casa Bridgerton, onde o baile de máscaras ia ser realizado, ficava a apenas 6 quarteirões, mas Araminta teria insistido na carruagem mesmo que morasse ao lado da propriedade. Afinal de contas, era importante fazer uma entrada triunfal. Com um suspiro, Sophie se virou e voltou para dentro de casa. Pelo menos na empolgação do momento, Araminta se esquecera de lhe deixar uma lista de tarefas para serem realizadas em sua ausência. Uma noite livre era um verdadeiro luxo. Talvez ela relesse algum romance, ou talvez conseguisse achar a edição do dia do Whistledown. Tinha a impressão de ter visto Rosamund levá-la para o quarto no começo daquela tarde. Mas no instante em que passou pela porta de entrada da casa Penwood, a senhora Gibbons se materializou do nada e agarrou seu braço. Não há tempo a perder, disse a governanta. Sophie olhou para ela como se a mulher tivesse enlouquecida. Como? A senhora Gibbons puxou-a pelo cotovelo. Venha comigo. Sophie se deixou ser arrastada por 3 andares acima até seu quarto, uma pequena alcova enfiada embaixo das calhas do telhado. A senhora Gibbons estava agindo de forma bastante estranha, mas Sophie a obedeceu e a seguiu. A governanta sempre a tratara com uma bondade excepcional, até mesmo quando ficara claro que Araminta não aprovava isso. Você precisa tirar a roupa, falou a senhora Gibbons ao girar a maçaneta. O quê? Nós precisamos correr. Senhora Gibbons, a senhora... Ao ver a cena montada em seu quarto, Sophie ficou boquiaberta e as palavras se perderam antes que ela concluísse a frase. Uma banheira de água fumegante estava bem no meio do cômodo e as 3 arrumadeiras andavam de um lado para outro. Uma enchia a banheira com uma jarra d'água, outra mexia na fechadura de um baú de aparência misterioso e a terceira segurava uma toalha e dizia: "Rápido, rápido!" Sophie olhou para elas perplexa. O que está acontecendo? A senhora Gibbons se virou para ela e explicou, radiante. Você, senhorita Sophia Maria Beckett, vai ao baile de máscaras. 1 hora depois, Sophie estava transformada. O baú continha vestidos que haviam pertencido à finada mãe do conde. Todos eram de cerca de 50 anos atrás, mas isso não importava. A festa era um baile de máscaras, logo ninguém esperaria que os trajes fossem os mais modernos. No fundo da arca, encontraram uma linda criação prateada cheia de brilhos, com um corpete justo e incrustado de pérolas e saias largas que tinham sido muito populares no século anterior. Sophie se sentiu uma princesa só de tocar nela. Cheirava um pouco a mofo por causa dos anos passados ali, então uma das criadas o levou rapidamente para fora a fim de borrifar um pouco de água de rosa sobre o tecido e deixá-lo arejar. As criadas a banharam e perfumaram, pentearam-lhe os cabelos e uma das arrumadeiras inclusive aplicou um toque de ruge em seus lábios. Não conte à senhora Rosamund, sussurrou ela. Eu peguei da coleção em seu quarto. Ah, veja, disse a senhora Gibbons, encontrei luvas combinando. Sophie ergueu o olhar
e viu a governanta segurando um par de luvas até os cotovelos. Olhe, comentou ela, pegando uma das luvas da mão da senhora Gibbons e a examinando. O brasão de Penwood, e tem um monograma bem na bainha. A senhora Gibbons virou a que estava segurando. SLG, Sarah Louisa Gunningworth, sua avó. Sophie encarou a surpresa. A governanta nunca se referira ao conde como pai dela. Ninguém em Penwood Park jamais admitira em voz alta os laços de sangue de Sophie com a família Gunningworth. Bem, ela era sua avó, declarou a governanta. Já fizemos muito rodeio em torno desse assunto. É um crime a forma como Rosamund e Pose são tratadas como filhas da casa, enquanto você, a verdadeira parente do conde, precisa limpar e servir como uma criada. As 3 arrumadeiras assentiram com a cabeça. Já fizemos muito rodeio, continuou a senhora Gibbons. Apenas uma vez, apenas por uma noite, você será a bela do baile. Com um sorriso, ela virou Sophie devagar até que ela ficasse de frente para o espelho. Ela prendeu a respiração. Essa sou eu? A senhora Gibbons acenou com os olhos brilhantes. Está linda, querida, murmurou ela. Sophie levou as mãos lentamente aos cabelos. Não estrague o penteado, gritou uma das criadas. Não vou estragar o penteado, prometeu Sophie, com o sorriso estremecendo um pouco enquanto tentava conter as lágrimas. Uma das mulheres havia borrifado um toque de pó brilhante em seus cabelos, de modo que ela cintilava como uma princesa de conto de fadas. Seus cachos louro escuros estavam presos num coque frouxo no alto da cabeça, com uma mecha grossa caindo pelo pescoço, e os olhos, em geral verde musgo, brilhavam como esmeraldas. Embora Sophie suspeitasse que isso pudesse ter mais a ver com as lágrimas represadas do que com qualquer outra coisa. Aqui está sua máscara, falou a senhora Gibbons. Era uma meia máscara, com tiras para serem amarradas atrás da cabeça, evitando que Sophie precisasse usar as mãos para segurá-la. Agora só precisamos de sapatos. A jovem olhou com tristeza para seus robustos e feios sapatos de trabalho, jogados em um canto. Infelizmente não tenho nada adequado para algo tão requintado. A arrumadeira que havia pintado os lábios de Sophie mostrou-lhe um par de sapatos brancos. Do armário de Rosamund, explicou. Sophie calçou um e com a mesma rapidez o tirou. É grande demais, falou olhando para a senhora Gibbons. Nunca conseguirei caminhar com eles. A governanta se virou para a criada. Pegue um par do armário de Pose. Os delas são ainda maiores, armou Sophie. Eu sei, já tirei muitas manchas deles. A senhora Gibbons deu um longo suspiro. Então não temos alternativa. Precisaremos atacar a coleção de Araminta. Sophie estremeceu. A ideia de ir a qualquer lugar usando os sapatos de Araminta era assustadora. Mas era isso, ou ir descalça, e ela não achava que isso seria aceitável num sofisticado baile de máscaras londrino. Alguns minutos depois, a criada voltou com um par de sapatos de cetim branco, costurados com linha prateada e adornados com delicadas rosetas confeccionadas em uma imitação de diamante. Sophie ainda estava apreensiva em relação a usá-los, mas decidiu experimentá-los assim mesmo. Serviram perfeitamente. E combinam com a roupa também, comentou uma das criadas, apontando para a costura prateada. Parece que foram feitos para o vestido. Não temos tempo para ficar admirando sapatos, atalhou a senhora Gibbons de repente. Agora ouça estas instruções com muita atenção. O cocheiro já deixou a condessa e as filhas e vai levar você à casa Bridgerton, mas ele precisará estar esperando do lado de fora para quando elas quiserem voltar. Isso significa que você terá que sair à meia-noite, nem um segundo mais tarde, entendeu? Sophie assentiu e olhou para o relógio na parede. Passava um pouco das 9, o que lhe daria mais de 2 horas no baile. Obrigada, sussurrou ela. Muito obrigada. A senhora Gibbons secou os olhos com um lenço. Divirta-se muito, querida. É toda a gratidão de que preciso. Sophie fitou o relógio mais uma vez. 2 horas. 2 horas que ela teria que fazer durar uma vida. Fim do capítulo 1.